Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, um vídeo totalmente aleatório, sem edição. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre gratidão. Ontem eu postei um vídeo de madrugada falando sobre decepção, né? E eu tô falando em relatos que eu tô vivendo, coisas que eu tô passando. Então assim, quando a gente fala de tudo que a gente tá passando, ele talvez gere uma coisa diferente para as outras pessoas, porque muitas pessoas, eu já entrei muitas vezes aqui no YouTube para procurar algo que eu tava passando e queria se sentir confortável, como que eu posso falar, acolhida, né, por alguém. E às vezes a gente não tem que ser acolhida por ninguém, porque às vezes a gente tá errado. Mas também às vezes a gente tem que ser acolhida porque a gente está errado, mas a gente quer aprender a consertar. E hoje eu vim falar sobre gratidão. Logo eu, uma pessoa que não sou grata a nada. Meu marido sempre briga comigo, fala: amor, você tem que ser mais grata pela vida que você tem, pelo ar que você respira. E muita gente pensa assim. Eu tinha uma colega de trabalho que na época eu nasci em berço evangélico, mas na época eu estava um pouco afastada dos caminhos de Deus. Foi quando Jesus pegou eu, puxou e falou: vem que você é minha, de verdade. E aí ela falava assim sempre, e ela não compartilha da mesma fé. Ela não é cristã, ela não é evangélica. E ela falava assim: eu sou grata por tudo. Eu sou grata por esse emprego, eu sou grata por isso, eu não posso reclamar daquilo. Mas quando vê, ela se pegava reclamando. E aí um dia eu julguei ela, né, tava errada. Gente, vocês ouvem barulho de TV, de criança, de panela, de máquina? É que a gente hoje tá num sábado, dia 25 de novembro, é 2 horas da tarde, eu ainda tô fazendo as coisas ainda que eu deveria já ter feito. E aí Deus tocou no meu coração pra me falar com vocês. E aí hoje eu decidi vir gravar, tô aqui com a cozinha aqui atrás, meu cenário hoje é a cozinha. E hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a gratidão que eu sinto no meu coração. Que quando eu ver esse vídeo lá daqui uns meses, ou quando passar tudo, essa tempestade que tá tendo na minha vida, eu creio que eu vou ser ainda mais grata por ter gravado esse vídeo e ver como que a gente tem que exercer a palavra de Deus. E temos que ser firmes na palavra de Deus. Então, gente, eu já vim falar um pouquinho sobre isso. Ontem eu passei uma situação muito chata, muito difícil da minha vida. E assim, eu tô muito chateada, tô muito magoada, né? A gente tá orando pra que tudo tome seu lugar. Mas como eu falei no vídeo passado, que às vezes a gente pede algumas coisas pra Deus e Deus mostra. Deus põe as coisas no seu devido lugar, né? E aí a gente tem que aprender a ser grato por isso também. Porém, ontem foi um dia muito difícil. No final da tarde, estava tendo o Black Friday, né? Aqui na minha cidade, acredito que na maioria das cidades também. E a gente decidiu fazer a compra do mês no mercado. E aí fomos fazer a compra e Deus bradou no meu coração que há situações que vivemos que a gente permite viver. E há situações na nossa vida que Ele nos permite viver. Por que eu tô falando isso? Porque tem situações que a gente se colocamos e não pedimos para Deus. Simplesmente vamos lá e como esses 2 vidrinhos aqui. Vamos supor que aqui é a casa só do meu marido. E aí eu vou lá e coloco aqui sem ele ter aceitado, ter decidido. E eu coloco aqui. Vamos supor que aqui minha mão é uma prateleira. Vou lá e coloco esses 2 vidrinhos aqui. Só que essa prateleira tá ruim, eu não sabia, vai cair, vai derramar tudo que tem dentro desses vidros. Que ele comprou, pagou com o dinheiro dele, com o esforço dele, com o trabalho dele. Mas se ele permitir que eu ponha
e arrume a prateleira da casa e ele fala, põe lá pra mim, e eu pôr, e vai ficar num lugar bom, vai ser bom, ele vai usar. No caso eu tô usando um exemplo porque aqui em casa quem cuida dessa parte sou eu. E então existe assim coisas que a gente permite, a gente coloca, vai lá e coloca, vai na frente de Deus e decide pôr, né? E depois chora, fala assim, nossa, eu permiti que isso acontecesse, eu não permiti que isso acontecesse. Permitiu, porque tem situações, pessoas que nos magoam, pessoas que nos ferem, que a gente permite elas fazerem isso. Elas dão sinal, elas mostram, elas falam, a gente vê os sinais. Meu filho, fala oi, filha. Faz assim, ó. Faz assim com a mãozinha. Que eu permiti viver. E as situações que a gente entrega na mão de Deus para Ele fazer da melhor forma. Então a gente tem que ter essa noção, né? Do que é aqui e do que é aqui. Que aqui foi Deus, a gente planejou, pediu permissão, fez tudo certinho. E o que eu quero falar pra vocês é que ontem eu tava no mercado comprando minhas coisinhas pra casa, comprando alimentos, mantimentos. E me veio uma felicidade tão grande. E Deus falou assim, tá vendo, filha? Seja grata. Porque fui eu que permiti, você me pediu, mas seja grata. E quantas vezes lá atrás, antes de ter meu filho, antes de ter minha casa, eu era ingrata. Só que há momentos na vida da gente que a gente exerce a gratidão. Mas como é difícil exercer a gratidão quando a gente está passando por uma tempestade. Como é difícil. Eu falo, gente, porque às vezes a gente entra no YouTube, uma pessoa entra no YouTube para ser consolado, para ter ali o carinho, um abraço, fala assim, calma, Jesus é a solução, mas às vezes a gente não precisa, assim, que alguém mostre pra gente. Às vezes a gente precisa de uns tapas na cara da vida, né? Pra poder entender que quem é o caminho, quem é a solução, quem é o caminho para você ser muito exuberantemente grato a Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E eu vou ler pra vocês em 1 Tessalonicenses, enfim, consegui falar. Eu vou ler em 1 Tessalonicenses pra vocês um textinho pequenininho, um verso, que fala em 1 Tessalonicenses 1:3, que fala: Irmãos, sempre temos que dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm um pelos outros se tornando cada vez maior. E aí, gente, fala também... fala o seguinte, ali no verso 4. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do reino pelo qual estão sofrendo. Deus fará com o que é justo, Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. E também quero ler, gente, esse que eu li, tá? Foi em 2 Tessalonicenses 1:4. Acho que foi 1:4, assim. Mas eu quero ler para vocês em 1 Tessalonicenses 5:18, que fala o seguinte: Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem tudo que é de mal. A Bíblia é clara quando fala que a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é inigualável. E ela fala também que eu vim falar de gratidão, acabei falando de justiça. E fala também sobre a gratidão, que a gente tem que examinar tudo e ser grato por exatamente tudo.
Então, pessoal, o que eu falo pra vocês hoje é o seguinte: eu tô passando por um momento difícil emocionalmente, né? Sofri uma decepção, e o pior de tudo é você ver que você tá sofrendo decepção. Dá uma olhadinha no meu filho. E a pessoa acha que você que é o errado. A pessoa não tenta se reatar, não tenta se tratar com você. Só que a justiça de Deus e a gratidão que a gente exerce, talvez a gratidão que eu exerci ontem dentro do mercado, agradecendo a Deus por tudo, pelo marido que eu tenho, coisa assim que eu nunca imaginei que eu iria agradecer, porque eu sempre fui muito ingrata quanto a isso. Meu marido é muito bom, não tô falando, soberano, não, mas assim, ele é um marido muito bom e eu nunca exerci a real gratidão a Deus por ele. Talvez tudo que ontem eu agradeci quando eu guardava minha despesa no meu armário, né? Na Bíblia fala silo, no meu silo, guardava os mantimentos. Eu percebi que Deus faz coisas grandes pela gente. Deus tem grandes coisas pela gente, para aqueles que amam, temem, ouvem a eles. Então, e assim, sabe, talvez a gratidão que eu exerci ontem falou mais alto. A gratidão que eu tenho hoje pelo meu filho ter cuidado com saúde, sabe, com vida, porque a gente dá muito valor a essas coisas, sabe, passarinho cantando, o sol, a chuva, a comida, o momento com Deus, a igreja quando a gente não tem mais. E eu sou a prova disso, que dá gratidão por aquilo que não tem mais. Mas levanta, sacode, vamos atrás. Mesmo que sejamos errados, temos que pedir o perdão, né, pra Deus primeiro, porque se a gente não perdoar o próximo, Deus não perdoará a gente. E, sabe, então, temos que ter, sabe, esse sentido assim de eu vou agradecer. Tô passando por um momento difícil, mas eu vou agradecer. Tô passando pelo vale, mas eu vou agradecer pelas coisas boas que estão acontecendo. E também, às vezes, pelas coisas ruins, porque são livramentos, né? São livramentos de Deus pra vida da gente. A gente não entende hoje, mas talvez lá na frente a gente vai entender. E aí, esse vídeo de hoje é sobre gratidão, sobre tudo que Deus tem feito pra mim. Eu acredito que Deus, por mais que a gente passe alguns momentos difíceis, às vezes a gente não tem... Eu já passei a não ter alimento dentro de casa, mas ter pessoas unidas comigo. Eu já passei a não ter dinheiro, mas ter pessoas de Deus comigo, ter Deus comigo. Então a gente tem que ser grato, sabe, pelas pequeninas coisas. Por exemplo, por ter qualquer coisa dentro de casa, a gente tem que ser grato. E eu achava uma bobeira, achava uma tonteira. Eu falava, nossa, pelo amor de Deus, ficar agradecendo por isso. Nossa, minha vida tá uma merda e eu tenho que ficar agradecendo ainda, sabe? Então, realmente a gente tem que agradecer para que coisas boas, para que tudo que a gente fala, a gente atrai. Minha casa é uma bênção, tá um brigueiro, mas minha casa não tá um brigueiro, tá, gente? É um exemplo. Minha casa é uma bênção, meu filho tá fazendo arte, mas meu filho tem saúde, ele é uma bênção do Senhor, entendeu? O meu marido discutiu comigo por uma coisa tonta, mas ele é uma bênção, sabe? Vamos profetizar coisas boas, vamos profetizar que coisas boas virão, vamos profetizar que nós também somos uma bênção. Eu sou uma pessoa totalmente errada, gente. Nossa, tem uns pensamentos, eu sou imatura em algumas coisas. Deus tá trabalhando, Deus vai mudar, mas assim, eu tô começando a profetizar sobre mim. Eu sou uma bênção. Eu sou uma pessoa mais madura. Eu sou uma pessoa que tem as ideias boas. Eu sou uma pessoa que tem umas ideias pra frente. Eu sou uma pessoa que vou trabalhar pra Jesus. Eu sou uma pessoa que minha família me ama e eu amo minha família. Então, profetiza aquilo que você quer pra dentro da sua casa, sabe? Eu já vi uma pregação da Sandra Alves, que eu amo ela. Ela fala assim, ó, profetiza, solta palavras de bênção. E ela fala que a sua casa seja um lar e não uma casa. Porque casa é fácil. Aqui, ó, casa, né, é fácil, mas profetiza para que tudo que você tá profetizando
Você olhar e falar, Deus, obrigada, gratidão a ti total por tudo. Aqui no mundo a gente vai ter aflição. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado, ele venceu tudo. Jesus é maravilhoso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por quem tá me assistindo. Um beijo e até mais.